Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridos irmãos, irmãs, companheiros do mesmo ideal, estamos aqui iniciando mais um programa Culto Cristão no Ar e nesse momento queríamos dar um alô à nossa companheira Rosana, que conhecemos lá no encerramento da Semana Espírita em São João de Meriti, e ela é ouvinte do nosso programa. Então, Rosana, que a paz do Senhor seja contigo e também com todos os outros nossos ouvintes. Então nós vamos iniciar o programa hoje participando somente eu, Lidiane Barreto, e nosso filho João Carlos. Olá, ouvintes, estamos aqui juntos então e vamos fazer a leitura da nossa página preparatória, que é do livro O Espírito da Verdade, de autores diversos e dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Hoje nós vamos ler a lição Renascer e Remorrer, que é de Lins Vasconcelos, nosso patrono do movimento espírita aqui do estado do Rio de Janeiro. E diz assim nosso amigo Lins, com esse título curioso, né? Renascer e Remorrer. Usufruímos na espiritualidade o continente sem limites de onde viemos. No universo físico, o mar sem praias, em que navegamos de quando em quando. E, na vida eterna, o abismo sem fundo, em que desfrutamos as magnificências divinas. No trajeto multimilenário de nossas experiências, aprendemos entre sucessivos transes de nascimento e desencarnação a alegria de viver, e descobrindo e reconhecendo a necessidade e a compensação do sofrimento, sempre forjado por nossas próprias faltas. Já renascemos e remorremos milhões de vezes, contraindo e saudando obrigações, assinalando a excelsitude da providência e o valor inapreciável da humildade, para saber, enfim, que toda revolta humana é absurda e impotente. Se as lutas do burilamento moral não têm unidade de medida, a ação do amor é infinita na solução de todos os problemas e na medicação de todas as dores. Tolera com paciência as inevitáveis provas de agora, para que te rejubiles depois. Nos compromissos espirituais, todos encontramos solvibilidade através do esforço próprio. Aproveitemos a bênção da dor na amortização dos débitos seculares que nos ferreiam as almas, perseverando resignadamente no posto de sentinelas do bem, até que o Senhor mande render-nos com a transformação pela morte. Sempre trazemos dívidas de lágrimas uns para com os outros. Vive, assim, em paz com todos, principalmente junto aos irmãos com os quais a tua vida se entrecomunica a cada instante, legando, por testamento e fortuna, atos de amor e exemplos de fé, no fortalecimento dos espíritos de amigos e descendentes. Se há facilidade para remorrer, há dificuldades para renascer. As portas dos cemitérios jamais se fecham, contudo, as portas da reencarnação só se abrem com a senha do mérito, aurido nas edificações incessantes da caridade. As dores iguais criam os ideais semelhantes. Auxiliemo-nos mutuamente. O Evangelho, o livro-luz da evolução, é o nosso apoio. Busquemos a Jesus, lembrando-nos de que o lamento maior, o desesperado clamor dos clamores,
que poderia ter partido de teus lábios na potência de 1000 ecos dolorosos, jamais chegou a existir. Lise Vasconcelos. E assim, Jesus amado, aqui estamos, Senhor, iniciando mais um programa que tem como objetivo incentivar as famílias à prática do culto do Evangelho, nos lares, mas também e acima de tudo, ter as suas lições nos corações, para que a nossa vida possa transcorrer de forma melhor. Obrigado por essa oportunidade, abençoe os lares sintonizados conosco e a toda a humanidade, hoje e sempre. Então, no programa de hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 4 do Evangelho, que tem como título Ressurreição e Reencarnação. Nesse item, Kardec ele vai colocando vários trechos pequenos da Bíblia e fazendo comentários também breves. Então ele é salteado entre trechos da Bíblia e comentários de Kardec, né? Diferente de outros capítulos do Evangelho, em que ele condensa toda a citação do Evangelho no começo do capítulo e depois os comentários, né? Então nós vamos ler um trechinho aqui que está no Evangelho de Marcos, é o item 10, tá, desse capítulo que a gente está lendo. Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, e são violentos os que o arrebatam. Pois que assim o profetizaram todos os profetas até João, e também a lei. Se quiserdes compreender o que vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Está se referindo a João Batista, né? Ouça-o aquele que tiver ouvidos de ouvir. Então, interessante aqui que nos evangelhos, né, existem 2 momentos em que Jesus diz que João Batista era a reencarnação de Elias, né? E aqui ele coloca João como profeta também, né? Ele cita os profetas até João Batista, né? Então, apesar de João não ter um livro específico na Bíblia, né, como profeta, Jesus considerava-o um profeta e ressalta 2 vezes nos evangelhos que João Batista é a reencarnação de Elias. E quando ele fala aqui de João, ele fala, né, sobre as profecias, né, e fala também da questão da lei, né? Nós lembramos que quando Jesus fala aqui da lei, são os 10 mandamentos trazidos por Moisés, praticamente 500 anos antes de Jesus, né? Foi segundo o próprio trabalho de Kardec, ele colocou como a primeira revelação. E aí continua agora o nosso texto de hoje de estudo com comentários do codificador Allan Kardec. Se o princípio da reencarnação, conforme se acha expresso em São João, podia a rigor ser interpretado em sentido puramente místico, o mesmo já não acontece com essa passagem de Mateus, que não permite equívoco. Aqui ele lembra, a parte de João é quando o encontro de Jesus com Nicodemos, né? Que aí é Jesus fala assim, de uma forma mais mística. Aqui não, aqui ele é objetivo, né? João era Elias reencarnado, né? Por isso ele diz aí, né? Não há aí figura, nem alegoria. É uma afirmação positiva. Elias é a dizer. Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. O que significam essas palavras? Uma vez que João Batista ainda vivia naquele momento. Jesus explica dizendo, se quiseres compreender o que digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ora, sendo João o próprio Elias, Jesus alude à época em que João vivia com o nome de Elias. Lembrando que Elias mandou decapitar os profetas de Baal. Então, ele, como diz o ditado, quem com ferro fere, com ferro será ferido, né? João também foi decapitado. Então termina esse trecho de Kardec. Até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência.
Outra alusão, a violência da lei mosaica, que ordenava o extermínio dos infiéis para que os demais ganhassem a terra prometida. Paraíso dos hebreus, ao passo que, segundo a nova lei, o céu se ganha pela caridade e pela brandura. E acrescentou, ouça aquele que tiver ouvidos de ouvir. Estas palavras que Jesus tanto repetia claramente dizem que nem todos estão em condições de compreender certas verdades. E aí a gente faz um esclarecimento que as passagens que falam que João Batista é a reencarnação de Elias, colocadas aqui no Evangelho, estão cronologicamente ao contrário. Porque a primeira que o Kardec colocou no Evangelho, Jesus fala sobre isso depois da morte de João Batista, né? Foi quando o João Batista aparece para ele em espírito, transfigurado de Elias, aparece como Elias, né? E nessa segunda que Kardec colocou aqui, aconteceu antes, ou seja, quando João Batista ainda estava encarnado, né? Porque eles foram contemporâneos, João Batista e Jesus, né? E Jesus fala que eles deveriam seguir João Batista também, como profeta que era. Ele fala que ouça-o, né? Ouça o João Batista, aquele que tiver ouvidos de ouvir. Então as pessoas, ele estava falando para os discípulos que o ensinamento de João Batista também era importante para eles, né? E quando Allan Kardec encerra esse comentário, né, ele diz que nem todos estavam em condições de compreender certa verdade. A gente observa que até hoje isso acontece porque as duas grandes religiões chamadas cristãs, elas não aceitam a reencarnação. Agora vamos passar para mais um trechinho da Bíblia, esse do Antigo Testamento, que está lá no profeta Isaías, capítulo 26, item 19. Diz o seguinte: aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada, viverão de novo. Aqueles que estavam mortos, em meio a mim, ressuscitarão. Despertai do vosso sono e entoai louvores a Deus, vós que habitais no pó. Porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e porque arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Nesse trecho aqui, Kardec ressaltou com uma diferença na letra, o trecho que ele fala viverão de novo. E agora ele vai comentar. Só que eu quero chamar a atenção aqui que Kardec usa aqui o termo que era usado ao tempo de Jesus sobre a ressurreição, queria dizer também a reencarnação. Na época, o termo que os hebreus usavam era ressurreição. Por isso que ele chama o título desse item do Evangelho de ressurreição e reencarnação. Então, vem agora o item 13, que é o comentário de Kardec também curtinho, né? Diz então, é também muito explícita esta passagem de Isaías. Aqueles do vosso povo que a morte foi dada viverão de novo. Viver é estar aqui no mundo num corpo de carne, né? Se o profeta houvera querido falar da vida espiritual, se houvera pretendido dizer que aqueles que tinham sido executados não estavam mortos em espírito, teria dito, ainda vivem e não viverão de novo. No sentido espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, pois que implicariam uma interrupção da vida da alma. No sentido de regeneração moral, seria a negação das penas eternas, pois que estabelece em princípio que todos os que estão mortos viverão. Aqui Kardec vai dando a explicação dos momentos em que Isaías fala, né? É lógico, na linguagem daquela época, Kardec vem mostrando as diferenças entre a questão de viver de novo, né? Viver uma outra vida, né? Faz esse esclarecimento aqui. Aí tem esse trechinho aqui do final que diz: no sentido espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, pois que implicariam uma interrupção da vida na alma. Ou seja, se elas viverão de novo como espírito, é porque até aquele momento elas não estavam vivas, não estariam como, né?
E aí ele continua, no sentido de regeneração moral, se essa questão de viver de novo for só um renascimento moral, que a gente pode fazer até na própria vida, né? Renascer para uma vida nova, para uma vida mais cristã. Então, nesse sentido, essas palavras seriam a negação das penas eternas que as pessoas ainda acreditavam, né? Pois que estabelecem, em princípio, que todos os que estão mortos reviverão. Né? E o último item, então, também são trechos do Velho Testamento, né? Diz o seguinte: mas quando o homem é morrido uma vez, quando seu corpo separado do seu espírito já foi consumido, que é feito dele? Tendo morrido uma vez, poderia o homem reviver de novo? Nesta guerra em que me acho todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha mutação. A mutação é transformação. E isso são palavras de Jó, contidas no capítulo 14, versículos 10 a 14, tradução de Maître de Safi para o francês. Aí ele cita uma outra tradução do mesmo texto, né? Quando o homem morre, perde toda a sua força, expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, viverá de novo? Esperarei todos os dias do meu combate até que venha alguma mutação. Essa é uma tradução de Osterwald, que é uma tradução protestante. E, por fim, uma tradução da Igreja grega, ainda do mesmo texto de Jó. Quando o homem está morto, vive sempre. Achando os dias de minha existência terrestre, esperarei, porquanto a ela voltarei de novo. Completamente diferente esse perfil. A gente vê que, por isso que a gente fala que a gente não pode, né, muitas vezes, aceitar determinado texto bíblico, porque vai depender da tradução. Então, Kardec foi inteligente porque ele citou aqui, né, o mesmo texto bíblico, né, em 3 versões bem diferentes umas das outras. Né? Quer dizer, cada uma dessas a gente pode tirar conceitos diferentes. Nas 2 primeiras, o personagem Jó está em dúvida, né, se ele vai nascer de novo. Na terceira ele está afirmando, né, porquanto a ela voltarei de novo. É uma afirmação, enquanto nas outras ele está ainda na dúvida, será que eu vou nascer de novo? Né? E aqui ele está dizendo que sim. Então depende muito também essa questão da tradição. Né? E comenta Kardec no item 15. Nessas 3 versões, o princípio da pluralidade das existências, ou seja, da reencarnação, se acha claramente expresso. Ninguém poderá supor que Jó haja querido falar da regeneração pela água do batismo, que ele de certo não conhecia. Aí abre aspas. Tendo o homem morrido uma vez, poderia reviver de novo? Fecha aspas. A ideia de morrer uma vez e de reviver implica de morrer e reviver muitas vezes. A versão da Igreja grega é ainda mais explícita, se é que isso é possível. Aí abre aspas, né? Acabando os dias da minha existência terrena, esperarei, porquanto a ela voltarei. Aquilo que a gente falou, essa é a afirmativa, né? Ou voltarei à existência terrestre. Isso é tão claro como se alguém dissesse, saio de minha casa e a ela tornarei. Aí mais um trechinho aqui, que ele destaca do texto de Jó. Abre aspas. Nesta guerra em que me encontro todos os dias de minha vida, espero que se dê a minha mutação. Fecha aspas. Jó, evidentemente, pretendeu referir-se à luta que sustentava contra as misérias da vida. O livro de Jó é aquele em que ele é provado de diversas formas, né? Tem até a expressão paciência de Jó, que a gente conhece, né? Então ele espera a mutação, isto é, resigna-se. Na versão grega, esperarei parece aplicar-se perfeitamente a uma nova existência. Aí abre aspas. Quando a minha existência estiver acabada, esperarei, porquanto a ela voltarei. Fecha aspas. Né? Jó, como que se coloca, após a morte,
no intervalo que separa uma existência da outra, e diz que lá aguardará o momento de voltar. Quando ele fala de mutação aqui, a gente pode entender como a mutação do espírito desencarnado para o espírito encarnado, ou seja, que é a recuperação da forma física, do corpo físico, para passar pelas provas, né? E a gente ainda não encerrou esse item, vai ficar para a próxima semana a continuação, que são os itens 16 e 17. Tá? Nós contamos o nosso horário, então vamos encerrar o nosso programa lendo aqui um poema de Mauro Augusto Amorim, poeta espírita lá de São Paulo, contida no livro O Evangelho em Poesias, sobre laços eternos. Do angélico muro dentre mundos, a separar a vista dos mortais, faz morada a saudade em rios profundos, donde o amor não partiu jamais. Sob a fé desses versos oriundos, de um coração saudoso e em tantos mais, perpetua-se a vida em segundos, sobre a alma dos mortos e imortais. Debruçam-se as flores e o perfume, a lembrança da terra ao céu resume. A família bendita em que vivemos, sobre os laços eternos está unida, seja sempre a esfera em que nascemos, ou nos ventos celestes desta vida. O amor permanece onde não vemos, é luz no coração que nos convida a remar nesses rios em outros remos e a portar sobre a fé em nós contida. O Evangelho do Cristo é um livro aberto, é a palavra, a água do deserto. Nossa família eterna permanece sob os laços augustos de Maria. Na luz que a natureza obedece, da estrela que teceu da noite o dia, no ritmo orbital que amanhece, o amor sendo o berço da família. Oremos a Jesus, a nossa prece, somos filhos da mesma moradia, irmãos de mãos juntadas ao universo, a vida que de Deus é o nosso verso. De um poema todos nós faremos parte, feito brilho a formar um coração, e somos o eterno toda arte, pulsando cada alma em comunhão. Deus criou a terra, criou Marte, do Espírito fez o Verbo e a razão, e por sob as trevas o estandarte, balançando em cada estação. A família renasce nos recantos, e a natureza sopra aos quatro cantos. E assim, Senhor, com essa convicção que temos da reencarnação, da justiça de Deus aliada ao amor, nos concedendo quantas oportunidades precisarmos para retornar ao caminho do bem, nós te agradecemos e desejamos que esta encarnação presente seja para nós um motivo de salto na nossa evolução. Abençoa todos os ouvintes, abençoa nossa Rádio Rio de Janeiro, que sigamos unidos na corrente do bem. Que assim seja. E voltamos a convidar aos ouvintes para no dia 10 de novembro estarem conosco no Domingo Especial, que se realizará no município de Mesquita, no sítio Recanto de Paz. Mais informações no site da rádio ou podem me contactar pelo WhatsApp no 21 99 104 1800. 99 104 1800. Fiquem com Deus, até o próximo programa. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, neste mesmo horário.